Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa última aula da semana, então, tá? Falamos no início da semana, na verdade, segunda, terça, quarta e quinta, sobre elementos de fixação, né? Dos mais simples até os mais complexos, mas a maioria vocês já deveriam conhecer, né? Hoje a gente vai falar de elementos, elementos de apoio, tá? Então, vamos começar aqui. Fazer uma pequena introdução aqui sobre quais são os principais elementos de apoio e depois a gente fala sobre cada um deles ali, tá? Já mandei essa aula para vocês lá no nosso grupo, tá? Agora, no final da aula, eu vou juntar, tem 4 arquivos que eu já mandei para vocês, que são os referentes a essa semana, tá? Naquela parte de cálculos de rosca, a gente demorou mais um pouquinho, então ficou 4 arquivos. Agora, no final da aula, eu já junto eles, tá? E mando para vocês em um único arquivo, para vocês não precisarem ter tudo separado. Bom, vamos lá então. Diego entrou. De um modo geral, então, os elementos de apoio consistem de acessórios auxiliares, né, para o funcionamento de máquinas, principalmente máquinas rotativas, tá? Nesta unidade, então, vamos abordar os seguintes elementos de apoio. Vamos falar sobre buchas, guias, rolamentos e mancais. Na prática, a gente pode observar que buchas e mancais são elementos que funcionam em conjunto, tá? Apenas para facilitar o estudo, que a gente vai falar deles separadamente. Mas, na utilização de máquinas, eles são um conjunto. Um é indispensável em função do outro, tá? Vamos começar a falar das buchas, então. As buchas, né, existem desde que passou a se usar transportes com rodas e eixos, né? É um anel, né, mais conhecido como uma bucha, reduz bastante, né, o atrito, passando a constituir um elemento de apoio indispensável, né, em qualquer elemento que tenha um movimento de rotação, né? Depois a gente vai ver os tipos de bucha, mas em geral elas se dividem em 2 grandes grupos, tá? As buchas de fricção radial e as de fricção axial, tá? Em determinados trabalhos de usinagem, existe a necessidade de furação, né? Ou de se fazer furos. Para isso, é necessário, então, que as ferramentas de furar fiquem corretamente posicionadas para que sejam feitos furos nos exatos locais. Nesses casos, a gente usa o que a gente chama de buchas guia, tá? Para essa função e também para o alargamento de alguns furos. Falaremos também sobre as guias, tá? O que são as guias? Elas têm como função, então, manter a direção de uma peça em movimento. Por exemplo, tá? Uma janela corrediça tem um movimento ali de abrir e fechar, e esse movimento é controlado pelo trilho, né? Por um elemento guia. Esse trilho evita que o movimento saia da direção pré-determinada, né? Assim, as guias têm a mesma função que os trilhos, só que em equipamentos mecânicos, né? Geralmente usados, né, em máquinas. Normalmente se usa um conjunto de guias com perfis variados, que se denomina barramento, né? Então, os barramentos são conjuntos de guia que têm como função, então, orientar o movimento perfeito daquela máquina. Falaremos sobre rolamentos e mancais, né? Onde os mancais com as buchas, eles sempre andam em conjuntos, tem função, então, de servir de suporte de eixos, de modo, né, a reduzir o atrito e amortecer choques ou vibrações. Eles podem ser ou de deslizamento ou de rolamento, tá? Tanto os rolamentos quanto os mancais, existem os 2 tipos, de deslizamento e de rolamento. Os mancais de deslizamento são constituídos, né, de uma bucha fixada num suporte
e são usados em máquinas pesadas, em que os equipamentos de baixa rotação também, tá? Os mancais de rolamento dispõem de elementos rolantes como esferas, roletes e agulhas. De acordo com as forças que suportam, os mancais eles podem ser ou radiais, ou axiais, ou ainda mistos, né? São aqueles que suportam tanto forças radiais quanto forças axiais, tá? Observem aqui comigo esse desenho. Vou dar um zoom aqui só para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu aceitar o colega aqui. Entrou o Milton. Deixa eu abrir a minha tela aqui para a gente enxergar, tá? Isso precisa ficar muito claro para vocês. O que são esforços axiais e o que são esforços radiais, tá, gente? Por quê? A gente conversou bastante sobre isso lá em tecnologia dos materiais, né? De novo, cada material tem uma característica quando submetido a um tipo de esforço, né? Ele tem uma tensão, ele aguenta uma força quando eu vou fazer, por exemplo, a flexão, né? Que é a dobra. Quando vou fazer a tração, tem outra resistência. Quando eu vou fazer a rotação, outra resistência, tá? Mas os dois principais esforços, em praticamente todos, né, os elementos mecânicos, só deixa eu anotar o colega aqui, Gerry Lopes, são ou axiais ou radiais, tá? Os axiais, gente, são aqueles que é uma força paralela ao eixo, tá? Esse tipo de esforço se dá em elementos como eixos, tá? Aqueles que têm um comprimento muito maior que a base, né? Se eu tenho, por exemplo, um motorzinho simples de compressão, né? Deixa eu anotar o colega aqui. Ariel. Só para fazer uma comparação simples. Se eu tenho um motorzinho pequeno, né? Que forma geométrica mais ou menos ele vai ter? Um cubo, né? Então, o esforço radial ou axial não faz muita diferença. Esses esforços são importantes quando eu tenho elementos longos, né? Quando o comprimento é muito mais significante do que a área, como, por exemplo, eixos, tá? Então, é nesses tipos de elemento que eu tenho que me importar com o tipo de esforço. Antônio. Tá. O que são, então, o axial e o radial, tá? Imaginem só que eu tenho um eixo aqui, tá? Toda a força paralela a esse eixo, ou seja, paralelo é quando as forças estão assim. Quando elas se cruzam exatamente é perpendicular, né? Então, paralelo e perpendicular. Quando eu tenho um eixo lá, meu elemento longo, e eu tenho uma força paralela a esse eixo, ou seja, ou estou empurrando neste lado do eixo, ou estou empurrando neste lado aqui, eu tenho uma força axial, tá? Esses são os forças axiais, como por exemplo desta figura aqui, ó. Você sumiu a minha telinha de vocês aqui, cadê? Aqui. Como por exemplo a figura de baixo, né? A gente não tem ali um eixo. Primeiro tem uma seta que mostra o movimento de rotação, né? Porque um eixo vai ter um movimento rotativo. E eu não tenho uma seta que sai do meu eixo, esse é um esforço axial, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Daqui a pouco vocês já vão ter esse tino rápido, o que é uma força axial e uma radial. Enquanto a axial é paralela com o eixo, a radial é qualquer força perpendicular, tá? Como, por exemplo, a figura menorzinha e da parte de cima ali, ó. Eu tenho uma seta para baixo. Não importa se a seta é para baixo, se é para cima, se é no início do eixo, se é no final do eixo, tá? O importante é que seja perpendicular ao comprimento do meu eixo, tá? Por que isso faz diferença? Porque a partir desse esforço, né, dessas forças, eu consigo entender
mais ou menos o esforço que está acontecendo, tá? Então, se eu tenho um eixo assim, estou apertando essas duas extremidades, eu estou fazendo compressão. Se eu estou puxando essas duas extremidades, eu estou fazendo tração, certo? Tanto a compressão quanto a tração são um esforço radial ou axial? Axial. Axial. Axial, porque são forças paralelas ao meu eixo, tá? Tenho algumas forças, como por exemplo a flexão. O que é a flexão? Vai ser uma força, né, ou de baixo para cima, ou de cima para baixo, que vai flexionar o meu eixo. Deixa eu anotar o colega aqui, Jefferson. Então, a flexão tem que tipo de força? Radial ou axial? Flexão é radial, né? Radial. Tá? Por que a gente separa, então, em radial e axial? Porque se a gente fosse separar por esforços, seria uma lista muito grande, né? Teria compressão, tração, flexão, torção, cisalhamento, tá? Fica muito longo. Então, a gente divide em dois, em forças axiais e radiais. Por que a gente faz essa divisão? Porque existe uma tendência ao material ter uma característica, né, de resistência quando é radial e quando é axial. Ou seja, quando eu estou fazendo compressão no meu material, ele vai ter uma resistência de compressão muito parecida com a resistência de tração, tá? Porque as duas forças, os dois esforços são axiais, né? Então, todos aqueles esforços que são axiais, em vez de separar em vários grupos, eu tenho como um único grupo, porque todas as resistências vão ser muito parecidas. Enquanto todos aqueles outros que têm força radial também vão ter uma resistência parecida. Então, para não ficar estudando tudo separadamente, compressão, tração, cisalhamento, ou dividir em dois grandes grupos. Aí sim é importante, tá? Porque eixos, eles aguentam grandes esforços, às vezes, em forças axiais, mas radialmente eles são frágeis. Então, a gente tem ali que ter conhecimento dos esforços que ele vai aguentar. Visto, então, o conceito de axial e radial, continuamos aqui. Aqui, tá? Deixa eu diminuir, porque eu deixei muito longo. Visto, então, um pouquinho de cada um, vamos começar a falar sobre as buchas, tá? O movimento rotativo entre as rodas, né, e o eixo ocasiona o que a gente chama de atrito, né? O atrito é uma perda que a gente tenta evitar ao máximo na mecânica, mas que a gente nunca consegue eliminar 100%, tá? É impossível. Para evitar esse tipo, né, de atrito, surgiu algumas ideias, como, por exemplo, colocar um anel de metal entre o eixo e a roda. Tá? Esse anel é chamado de bucha. Então, a bucha tem como intuito diminuir o atrito entre a roda e o eixo, tá? Ou, em equipamentos mecânicos, entre o rolamento, o mancal e o eixo. Ainda sobre as buchas. Muitos aparelhos, né, possuem buchas em seus mecanismos, como, por exemplo, eletrodoméstico simples, tá? Um liquidificador tem buchas, tá? As buchas são elementos de máquinas de forma cilíndrica, então, ou cônica, existem as cônicas também, e servem para apoiar os eixos e guias, né? E alargadores. No caso em que o eixo desliza dentro da bucha, existe a necessidade, então, de lubrificação, justamente para diminuir o atrito, tá? Podem ser fabricadas de metal anti-fricção ou de materiais plásticos, tá? Normalmente, a bucha deve ser fabricada em um material menos duro que o material do eixo, tá? Qual é o intuito de fabricar uma bucha em um material menos duro, tanto do eixo quanto do mancal? Palpites.
ver vocês aqui. Palpites, gente. É que a gente falou Eu não estava prestando atenção na tua pergunta. Tá. Que a gente falou sobre tecnologia dos materiais. Então, a ideia agora da gente dialogar, discutir com vocês, é a gente tentar, né, fazer essa conexão entre as disciplinas, tá? Então, interajam comigo. Não tem resposta certa, resposta errada. A ideia é a gente discutir, tá? Por que vocês acham que a bucha, tá? Nessa figura, a gente tem um mancal ali, tem uma bucha e tem um cilindro, que a gente pode chamar de eixo, tá? Por que vocês acham que a gente normalmente usa buchas com um material menos duro que o eixo e que o mancal? Para não danificar. Não será porque se for do mesmo material, ela acaba danificando o eixo? Se tiver a mesma dureza, pode danificar o eixo, né? E aí, imaginem o tamanho do elemento, né? A bucha tem esse tamanhozinho aqui, vou botar ali dentro do meu mancal, né? O eixo é um elemento gigante, né? O que é melhor de sacrificar? Um elemento pequenininho ou um elemento grande que vai sair caro? Sim. Pequeno? O pequeno, tá? Sacrifica Então, a bucha, a ideia da bucha ter um material com uma menor dureza é justamente como sacrifício, tá? Porque a gente prefere. Claro que ela vai, né? O que vai acontecer? Com a função do atrito, o eixo vai danificar a bucha. Se a bucha fosse de um material mais duro, a bucha iria danificar um eixo, tá? Então a gente faz com o intuito justamente de sacrifício, porque é mais fácil e mais barato, né? Substituir a bucha do que o eixo, né? Claro que vai ter que acontecer a troca, a manutenção, mas ainda assim é muito melhor, né? Sacrificar uma bucha do que um eixo ou que um mancal, tá? Mecanicamente falando, isso é muito comum. Nós temos vários elementos, tá? Que servem, na verdade, como sacrifício, né? Tem muitos trabalhos que, professor, que até os mecânicos chamam de sacrifício, nem chamam de bucha, né? Tem que trocar o sacrifício lá da máquina. Isso. A bucha é um exemplo, verdade, mas existem outras peças, é muito comum mesmo ter outras peças que são peças de sacrifício. Por quê? Porque se eu botar tudo, usar tudo o mesmo material, né, com a mesma dureza, um vai desgastar o outro e vai acabar que as peças vão se desgastar. Então, propositalmente, alguns elementos eu boto em um material menos rígido, com uma dureza menor, para acontecer o sacrifício, tá? Porque se começa a atritar e desgastar tudo, aí eu vou ter que trocar tudo, tá? A bucha é um exemplo, mas deve ter vários outros exemplos aí. Quem trabalha pode até, talvez, me citar um. Mais algum exemplo? Não? Vamos lá, então. Seguindo. As buchas, então, elas podem ser classificadas, tá? Quanto ao tipo de solicitação. Ou seja, elas podem ser de fricção radial, de fricção axial, né? Ou misto. Por que a gente faz uma bucha, né? Com fricção radial ou axial? Justamente em função disso que a gente falou ali, né? Se a gente tem um eixo apoiado, né? Imaginem só, um eixo apoiado em um mancal. Aí, entre o eixo e o mancal, eu tenho uma bucha, né? Vocês acham que essa bucha tem que ser de fricção radial ou de fricção axial? Axial. Fricção? Fricção radial ou axial? Não, radial não é? Não, é axial, tá certo. Axial? Acho que é axial, porque se é entre... tá certo. Né? Eu falaria Ela vai ser paralela, né? É o peso do eixo, é isso? Ela não vai ser feita a força paralela? O eixo? Vai. Para onde isso aí vai? Para onde ela vai andar? Olha, eu tenho a nossa suposição, tá? É legal esses debates. Tem um eixo aqui, né? Apoiado, ó, em 2 mancais. Sim. Nesses mancais, eu tenho buchas, né? Essa bucha
tem que ser de fricção radial ou axial? Se ele não vai fazer esforço, eu acho que ela é axial. Porque ele está fazendo a força paralela. Eu acho que é Sei, radial. posso estar errado. Qual a rotação? Se ele não vai fazer, ele vai sofrer alguma flexão? Axial, eu acho. Provavelmente. Eu acho que é axial também, mas. Vamos ver. Vamos lá, então. A bucha tá aqui, certo? Nos meus apoios aqui. Realmente, Sim. ela não está sofrendo nenhum esforço axial. Só que o eixo, ele não tem um peso? E Oi? o que é o peso? Tá, mas ele tem um peso, Tá. não é isso? E esse peso, É como né? se fosse. Peso é força, né? Peso Sim. é força-peso, na verdade. Esse peso não vai exercer uma força na minha bucha? Principalmente não só Mas para é- baixo, pro lado do giro. Pelo lado do Mas giro, quando não. ele. Acabamos de ver. É, porque quando ele Ou exerce pro lado do axial giro é radial. ou radial. Mas o Não por- vai exercer uma força por um perpendicular rolo. ao eixo? Mas olha só. Ela vai exercer A uma força força vem de cima, no caso. perpendicular. Isso. É a força-peso, né? Bom, É, a força vem de cima, a força de peso. No caso, se fosse Então um seria rolo, radial. os rolamentos, Isso, se o eixo tá aqui e aí vai exercer uma força-peso, não vai ser uma força assim? também pode ser. exato. Então, se vai exercer uma força assim na bucha, ela tem que ser de fricção radial. Radial. Agora, não é comum, né? Posso ter algum elemento. A maioria, né? A grande parte dos eixos, eles são longitudinais, certo? Mas eu posso ter em algum equipamento um eixo de pé, não posso? Ah, sim, bastante tem. De pé e deitado tem bastante. Tá? Falando no de pé agora. No de pé, eu vou ter um apoio aqui, né? Um mancal aqui, um mancal aqui. E aí preciso das buchas. Nesse caso, eu tenho fricção radial ou axial? Axial. Nesse Agora caso, Axial. axial, É axial. tá? Exatamente isso. A gente tem que pensar no esforço. Ah, mas ele não tá fazendo só rotação. Não. A gente sempre pensa na força-peso, tá? Em equipamentos mecânicos mesmo, faz grande influência, né? Ah, eu não botei um peso em cima do meu eixo. Pô, mas quanto peso pesa só o meu eixo? Às vezes pesa 300 quilos. Então, é um esforço considerável, né? Então, não tem como eu dizer para vocês, é radial ou é axial. Tem que pensar na situação e o esforço que está sendo solicitado. Se é um esforço paralelo, axial. Se é um esforço perpendicular, radial. Certo? Seguimos. Essas buchas, né, podem ter várias formas. As mais comuns são feitas de um corpo cilíndrico furado, sendo que o furo possibilita, né, a entrada de lubrificantes. Essas buchas são usadas em peças para cargas pequenas e em lugares onde a manutenção seja fácil, tá? Em alguns casos, essas buchas são cilíndricas, né, na parte inferior e cônicas na parte externa, tá? A geometria da bucha vai se dar em virtude da geometria do que eu acoplar nela, né? Então, não tem uma regra. Se vai ser um eixo, ela vai ser cilíndrica. Dependendo do que eu acoplar nela, ela tem que ter uma geometria de encaixe, tá? Então, ó, esse caso aqui, ela é uma bucha cônica, né? Porque o meu eixo vai ter um sentido cônico ali. As de fricção axial, tá? Essa bucha é usada para suportar esforços em um eixo na posição vertical, né? Não falamos esse exemplo agora, quando a gente tem um eixo, vamos falar deitado, normalmente eu preciso de uma bucha de fricção radial. E quando eu tenho um eixo, né, um elemento de pé, eu preciso de uma bucha com fricção axial, tá? Mas a ideia é exatamente isso que a gente conversou aí, né? Tem as buchas cônicas, né? Que, como eu comentei com vocês, vão servir só quando o meu eixo, né, tem uma geometria cônica. Bucha guia para furação e alargamento.
Nos dispositivos para furação, a bucha-guia, então, orienta e possibilita o autoposicionamento da ferramenta em ação da peça. Dessa forma, obtém-se a posição correta da superfície, tá? Então, eu também uso buchas, ó, quando eu tenho um equipamento de furação, né? Claro que a gente projeta para que a broca entre, né, perpendicularmente na peça e faça um furo perfeito, né? Mas existe a possibilidade do meu produto, ali da minha peça, não ter sido bem encaixada e o furo não ser exato. Então, na verdade, a bucha, ela tem como função guiar a broca, né? Como se fosse nesse desenho aqui, ó. Teoricamente, o deslocamento dessa broca teria que ser perfeito, né? Sobe e desce perfeitamente. Só que na prática, né, esse movimento ele pode sofrer alguma alteração, né? De acordo com a vibração da máquina mesmo. Quando essa broca desce, ela pode ter um pequeno deslocamento para o lado, aí não vai ficar, né, uma furação perfeita. Né? Por exemplo, eu quero que a minha furação seja assim. Não vai acontecer um erro tão grotesco de ser assim, né? Só que como ela é um elemento comprido, na hora que ela vai baixando, ela pode sofrer uma pequena inclinação. Então, essa bucha-guia, na verdade, né, possibilita que o meu movimento seja perfeito. É só essa a ideia dela. Tá? Elas podem ser sem borda ou sem borda, é só uma questão de acabamento. Tá? Aqui umas especificações de usinagem, tá? Quando eu tenho uma bucha-guia, eu tenho que ter uma altura, né, entre a base e a minha bucha de mais ou menos 0,2 milímetros. Para quê? Porque se eu estou fazendo uma furação, eu vou acabar gerando cavaco, né? E aí eu preciso que esse cavaco saia por algum lugar. Então, é só algumas especificações de usinagem, que a gente não vai entrar tanto agora, porque a gente tem uma cadeira específica de conformação e usinagem. A gente precisa entender o intuito da bucha-guia. Tá? Aqui ela fala também de algumas nomenclaturas da bucha, conforme a usinagem, se a máquina é rotativa, se é um diâmetro maior, se é um diâmetro menor, mas aí são especificações de usinagem. Nosso intuito é entender o elemento só o elemento mecânico, qual a função dele, tá? Falando então das buchas, vamos falar sobre as guias, tá? Como a gente pode perceber nesse desenho aqui, que é o que melhor ilustra, a guia é um elemento de máquina que mantém em um certo rigor, né, a trajetória de uma determinada peça. Ela tem como objetivo, então, né, controlar o movimento da peça, para que ela tenha um movimento perfeito, ela não deslize, ela não dobre, tá? Para ficar clara a sua descrição, apresentamos um exemplo ali que seria de uma janela, tá? Um exemplo bem simples, mas mecanicamente tem o mesmo intuito, guiar o movimento mecânico. Existem alguns tipos de guias mecânicas, né, mais conhecidos, então vamos falar sobre elas. Nesse caso, né, se deseja um movimento retilíneo. Geralmente são usados guias constituídos de peças cilíndricas ou prismáticas. Essas peças deslizam dentro uma da outra, né, com formas geométricas semelhantes, como, por exemplo, a figura, né? Aqui eu tenho o quê? Uma peça cilíndrica. Poderia ser um eixo, né? Quando o meu elemento tem um comprimento, né, considerável, né? Se eu tenho ali um eixo de meio metro, né? Aí eu não preciso me preocupar tanto. Mas se eu tenho um eixo de 2 metros, qual é a tendência de um eixo comprido, que normalmente é feito de um material mecânico? O que vocês acham que acontece com o eixo? Ele vai sofrer uma força... Ele vai flexionar, né? Porque, na verdade, eu tenho quem atuando? A força-peso. Então, existe uma tendência de flexionar e isso vai acarretar, né, uma deformação ou um deslocamento do movimento perfeito. Então,
eu acabo fazendo uma guia, né? Onde o meu cilindro passa por dentro. De quanto em quanto tempo eu boto essa guia? Depende do comprimento do meu cilindro, né? E a capacidade de deformação desse material. Daqui a pouco eu boto em 2 metros, eu boto uma só no meio, ou boto 2. Aí vai depender da especificação do meu material, tá? Só que pode não ser um elemento cilíndrico, pode ser qualquer forma, né? Eu posso ter uma peça prismática, ou seja, ela tem uma face quadrada, como essa daqui, ó. E a ideia é justamente a mesma, evitar essa flexão e permitir o movimento perfeito. As guias também podem ser abertas ou fechadas, né? Como previsto nas ilustrações. Ela pode ter, geometricamente, qualquer característica, tá? Vai depender do elemento em que eu estou guiando, né? Se o elemento que eu estou guiando tem um formato de meia-lua, a minha guia tem que ser capaz de acoplar nesse elemento, tá? Então, existem vários tipos e eu vou desenhar ele e formar ele de acordo que ele acople no meu elemento em que eu quero guiar. Quanto às classificações, tá? A gente classifica as guias em 2 grandes grupos, guias de deslizamento e guias de rolamento, tá? Quais são as guias de deslizamento? São as mais comuns, tá? Essa daqui mesmo, ó, esse cubo aqui com um cilindro no meio, é uma vista, né? Como se eu tivesse feito um corte na face de quem? Deste exemplo aqui. Todo mundo consegue enxergar geometricamente? Que se eu fizesse um corte nessa guia, eu veria essa geometria aqui, tá? Aí eu tenho outras geometrias. Como a gente falou, vai depender do que eu quero guiar. Essas são os de deslizamento, tá? A peça guiada vai deslizar sobre a minha guia. Tranquilo. Em máquinas operatrizes, são empregadas combinações de vários perfis guias de deslizamento, conhecido como barramentos. Quando eu tenho um único elemento, eu tenho uma guia, tá? Só que dependendo do equipamento mecânico, se eu tenho vários eixos ou se eixos muito longos, eu preciso de mais de uma. Então, quando eu tenho várias guias, na verdade eu tenho um conjunto, eu chamo de barramento, mas é a mesma coisa que guias, tá? Caso vocês escutem. O quadro a seguir mostra algumas aplicações, né? Claro que vai ter muitas geometrias, muitas formas, mas essas daqui são algumas mais comuns, só para a gente ter uma ideia de aplicação, tá? Então, vocês acompanhem a forma aqui e eu vou conversando sobre ela. Tenho essa aqui chamada de rabo de andorinha, tá? Normalmente eu uso ela em carro porta-ferramenta, tá? Eu tenho esta outra aqui que é mais ou menos parecida, ela só é mais estreita, é a via plana. Eu uso ela em torno revólver. Tenho esta daqui, que é uma via prismática dupla, né? Eu uso ela em carro longitudinal. Tenho a via em forma de telhado. Eu uso elas em guias de mesa. Via dupla em V, também em guias de mesa. Aí vai depender do meu tipo de mesa, tá? Vias prismáticas e planas. Eu uso muito em tornos mecânicos. E vias planas em V, eu também uso em guias de mesa, tá? Essas são as mais comuns, mas a gente não pode se concentrar na geometria ali, porque vai depender de onde eu vou aplicar. E sim entender a função dela. Réguas de ajuste, tá? Que é um tipo de guia. Quando uma ou mais peças de movimentos apoiados em guias, as superfícies entram em contato por atrito, certo? Com o passar do tempo, o movimento vai provocando desgaste nas superfícies, né? Dando origem à folga no sistema, mesmo que ele seja lubrificado, né? Como a guia ela vai estar em contato com o elemento a ser guiado, um eixo, por exemplo, vai acontecer ali um atrito, né? E com algum tempo ela vai acabar deformando. Para evitar esse tipo de folga, ainda que eu lubrifique, né? Em algum momento do tempo vai deformar. Para evitar esse tipo de folga, né? Porque para que o movimento seja perfeito,
o meu eixo tem que estar encostando, né, na minha guia. Conforme vai gastando por atrito, vai deformando, eu acabo tendo uma folga, né? O que é folga? É a distância entre a minha guia e o elemento que está em cima ali. Quando eu tenho essa folga, o meu movimento não fica perfeito e eu também acabo proporcionando a vibração. Quando ela encosta perfeitamente, ela desliza, não ocorre a vibração. Quando eu tenho uma folga, o meu equipamento passa a vibrar mais, tá? Então, as réguas têm perfil variado de acordo com a dimensão da folga. Para você entender melhor, vamos usar algumas ilustrações aqui. Tá? Alguns tipos de barramento e suas respectivas réguas guias, tá? Ó, tem um tipo de barramento e aqui eu tenho uma régua guia. Ele é um jeito de controlar esse desgaste natural. De que material são feitos? Tá? Geralmente o barramento, ou seja, o conjunto de guias de deslizamento, é feito com ferro fundido. Conforme a finalidade empregada da guia, ela pode ser submetida a um tratamento para aumentar a dureza na sua superfície. O barramento é muito utilizado em máquinas operatrizes, né? Como, por exemplo, o torno. Lembrando que máquinas operatrizes são aquelas que têm grandes esforços, tá? Falando um pouquinho sobre lubrificação, né? Que é necessário nesse contato guia-peça. De um modo geral, as guias são lubrificadas com óleo, que é introduzido entre as superfícies, né? Então, é normal na guia eu ter alguns orifícios, né? Para que se aglomere, né? E posteriormente circule o fluido lubrificante ali, normalmente os óleos. O óleo deve correr pelas ranhuras de modo que atinja toda a extensão, né, da pista. A pista é a área de contato entre guia e elemento e forme uma película lubrificante. Essas ranhuras são feitas sempre na pista da peça móvel, conforme mostra o ilustrado, tá? Como, por exemplo, aqui eu tenho uma guia e aqui eu tenho uma peça, tá? Então, eu faço pequenas ranhuras para que aqui fique aglomerado, tá? Uma certa quantidade de lubrificante, formando, né, uma película lubrificante entre uma e outra. O tipo de ranhura pode ser vários, tá? Pode ser nessa geometria, pode ser furinhos, pode ser apenas riscos, tá? O intuito é o mesmo. Guias de rolamento, então, né? Nós estávamos falando de guias de deslizamento. O que são as guias de rolamento? Deixa eu tomar um matinho aqui, por favor. Seguimos, tá? As guias de rolamento geram menor atrito que as de deslizamento, tá? Isto porque ocorre os elementos rolantes girando entre as guias. Esses elementos rolantes podem ser ou esferas ou roletas, tá? Como ilustradas ali na figura. É bem parecido, né, com um rolamento. A maioria de vocês deve saber o que é um rolamento, tá? Só que, em vez de ser uma guia inteira que acople na minha peça e deslize, né, entre a minha guia e a peça, eu vou ter ou as esferas ou roletas, tá? Isso a gente pode falar de uma ampla forma, tá? Sempre que eu tenho uma comparação entre deslizamento e rolamento, os elementos de deslizamento sofrem mais atrito, tá, gente? Qualquer componente. Sempre que desliza, proporciona um atrito. Proporciona não, porque o atrito, na verdade, é um problema, né? Gera um atrito maior que o rolamento, tá? Tudo bem que alguns equipamentos com rolamentos, né, tem algumas desvantagens, alguns defeitos. Mas em termos de atrito, rolamento é sempre melhor que deslizamento. Por quê? Quando eu tenho deslizamento, eu tenho, tá, um contato de toda a minha superfície plana. Deixa eu aceitar o colega aqui que mandou uma solicitação. Isaac. Tá atrasado, Isaac? Quando eu tenho o deslizamento, né, eu tenho contato total
da minha superfície de baixo com a minha superfície de cima, certo? E aí vai gerar atrito em todo o meu corpo. O que vocês acham que gera um maior atrito? No corpo de baixo ou no corpo de cima? Os dois são iguais, não são? Como é que é? Desculpa, Natália. Quando eu tenho deslizamento entre uma peça e outra, tá? Podemos dizer que até que é do mesmo material. Vai rolar o atrito aqui, não vai? Tá, a de baixo é fixa ou não? A de cima ou a de baixo? De baixo. Qual é a fixa? Tem que ver qual é a fixa. Tem alguma fixa ou as duas são móvel? Não faz diferença. Faz sim, se a de baixo for móvel, tem mais desgaste que a de cima. Se ela for fixa, é o mesmo desgaste. Se eu tiver o mesmo material. Mas aí ainda assim ela faz. Deslizando entre si, duas móveis. Não. Mas aí ela tem vai ser o mesmo. Não, aí vai ser o de baixo, porque tem a questão do peso também, tá? Bom, ainda bom, é aqui o peso. com o mesmo material, tá? O deslizamento, então, ele proporciona um desgaste em toda a superfície, enquanto o rolamento, ele divide esses desgastes. Por que vai acontecer com as esferas? Elas vão ficar girando ali, né? Então, eu desgasto elas de forma uniforme e a área é maior, tá? Se eu for ver uma área plana com a outra área plana, eu vou ter uma certa área de contato. Quando eu tenho rolamento, eu aumento a minha área de contato, porque ela não é mais só meu material base. Qual é a área de contato quando eu tenho rolamentos? Eu tenho que considerar a área de todas as esferas, tá? Nesse mesmo exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho 10 centímetros, né? Tenho 10 centímetros, apoiei um elemento em cima, aconteceu o desgaste, né? Aconteceu o desgaste em 10 centímetros, quando eu tenho deslizamento. Quando eu tenho rolamento, nesses mesmos 10 centímetros, por exemplo, eu posso ter 5 esferas, tá? Se eu calcular a área superficial de toda a esfera, a área sempre vai ser maior que quando elas estão em contato perfeito, tá? Então, sempre que eu tenho dispositivos de rolamento, eu tenho um atrito menor que os de deslizamento. Por quê? Porque a área em contato no rolamento é maior, então ela se distribui melhor. E a área do deslizamento é menor, né? Por isso tem mais atrito. Estamos falando aqui de guias, mancais e rolamentos, mas isso serve para voltou, tá? Para qualquer elemento mecânico. Deslizamento sempre tem mais atrito que rolamento, tá? Então, vão ser guias que vão ter acopladas, né? Esferas ou roletas, fazendo assim, então, o movimento de rolamento. Tem algumas dicas, né, para conservação das guias. Para conservação das guias de deslizamento e de rolamento, né, que elas se mantenham em bom estado, é interessante que eu sempre cuide e mantenho elas lubrificadas, tá? Isso faz muita importância, tá? A gente protege elas quando são expostas a meios corrosivos, protegendo-os com madeira quando forem usados como apoios de algum objeto, por exemplo, tá? Providenciar a manutenção e ajuste das réguas sempre que necessário, tá? Por que normalmente eu uso uma base de madeira, tá? Quando eu tenho elementos ali baixos? Para evitar a contaminação do meu fluido lubrificante, tá? A ideia é essa. Se eu tenho um meio corrosivo, eu tenho que ter muito cuidado com o meu lubrificante, porque o meu óleo, né, ele sofre reações químicas. Em um ambiente normal não vai acontecer nada, tá? Mas, por exemplo, em um lugar que eu trabalho com um adubo, o adubo, de alguma forma, pode reagir com o óleo lubrificante e diminuir as propriedades, né, físicas e químicas ali do óleo. Então, é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado, porque o equipamento, ele é projetado para trabalhar em um ambiente, né? Aí a gente vai lá, compra aquele equipamento e bota em um ambiente com meio corrosivo. Aí, poxa, toda hora tá estragando a minha guia, tá durando menos do que deveria. E o lubrificante não é bom. Daqui a pouco o óleo lubrificante
foi selecionado certo. Só que tem que ter esse cuidado se ele não reage quimicamente com o ambiente, né? Porque eu vou lá, diz no manual, usar tal lubrificante. Usei o lubrificante certo, só que mesmo assim está desgastando a minha guia. Então, daqui a pouco é interessante eu trocar ou ver se ele não reage quimicamente. Porque eles reagem, perdem o poder de lubrificação, né? E aí está acontecendo ali muito atrito e vai desgastar muito antes do que deveria, tá? Elementos, né? Máquinas que são baixas, procuro apoiar elas, né? Em lugares mais altos, justamente por causa da contaminação de partículas, tá? Areia, né? Qual é a ideia do lubrificante? É fazer com que haja um deslizamento, né? Mais suave. Se nesse lubrificante tem partículas de areia, o que vai acontecer? O desgaste vai ser maior. O desgaste vai ser maior, porque na verdade eu estou fazendo que uma esfoliação, né? Esfoliação. Estou fazendo ali uma microesfoliação, né? Uma erosão. Então, só poeira, só sujeira faz muita diferença em um mancal, tá? Porque ele está ali em contato com o lubrificante e as partículas, que a gente provavelmente nem enxerga, vão servir como, na verdade, elementos erosivos. Então, a manutenção em termos de limpeza e cuidado não é frescura, é importante mesmo. Vamos falar sobre os mancais. O mancal, né, pode ser definido como um suporte ou uma guia de apoio de eixos, né? No ponto de contato entre a superfície do eixo e a superfície do mancal, ocorre um atrito, né? Eu nunca tenho esse contato real. Na verdade, eu sempre utilizo buchas, né? Para fazer esse sacrifício e não ter um desgaste tanto do mancal quanto do meu eixo. Dependendo da solicitação do esforço, os meus mancais eles podem ser também ou de deslizamento ou de rolamento. Sobre os mancais de deslizamento, tá? Geralmente são constituídos de uma bucha fixadas no suporte. Esses mancais são usados em máquinas pesadas ou em equipamentos de baixa rotação, né? Porque a baixa velocidade evita o superaquecimento dos componentes expostos ali ao atrito, tá? Então, em máquinas muito pesadas, eu opto por usar os mancais de deslizamento, tá? Voltamos para os palpites. Alexandre, por que vocês acham, né? Sabendo que o deslizamento proporciona mais atrito, mas por que eu continuo usando mancais de deslizamentos em máquinas muito pesadas? Porque aguenta mais peso. Por que ela aguenta mais peso? Por causa do que eu posso trocar, fazer essa troca quando ele desgastar. É uma peça de sacrifício, não é? Isso. É diretamente por causa do peso, tá? Só que é mais fácil ter ali uma bucha, né? E trocando do que um rolamento, né? Uma bucha, ela vai ter um desgaste, né? Vou fazer um material menos duro que o mancal, tudo bem, mas ela vai ter um certo desgaste. Ainda que ela sofra o desgaste, eu consigo fazer ela em um material relativamente duro, menos duro que o mancal e o eixo, mas bem resistente, tá? Enquanto esferas e roletes, né? É difícil ter esferas e um material com uma resistência mecânica tão considerável, tá? E acaba se tornando mais caro também. Então, quando eu tenho muito peso, o rolamento não é muito interessante, porque não é fácil produzir as esferas de um material altamente resistente, né? Então, elas se deformam muito fácil, as esferas, né? Como que a bucha é confeccionada? Por que as buchas são mais baratas, né, de deslizamento ali do que rolamento em si? Porque a bucha, geometricamente, ela é simples, né? O rolamento, fazer as esferas, usinar as esferas, é um processo mais difícil e mais caro, né? Então, quando eu tenho muito peso, eu uso as buchas
de deslizamento ali e tento evitar as esferas, porque elas tendem a deformar com muito peso, tá? Só por isso. Tem mais absorção de impacto também, né, professor? Não entendi. Melhora a absorção de impacto também, né? Também, né? Porque o rolamento ele funciona perfeito ali só com a rotação, né? Mas a bucha inteira, se eu tenho um impacto, né? Ela tem uma resistência maior que as esferas, né? As esferas funcionam muito bem no movimento perfeito. Se começar a agregar forças externas nela, ela não se comporta bem, como por exemplo o impacto. Ô, Natália, deixa eu te perguntar, é aconselhável usar essas buchas a partir de quantas toneladas? Tem alguma indicação ou não? Tem. Elas são, na verdade, né, tem que é que vocês vão aprender a calcular isso aqui lá em resistência dos materiais, tá? A gente tem que calcular a reação de apoio. O que é a reação de apoio, né? Ele considera ali o peso, né, do eixo, tudo que é força que tem em cima do eixo, né? Ah, tem o eixo, tem uma pessoa sentada em cima do eixo. Então, eu considero todas as forças, né? E distribuo ela nos mancais. Uhum. Com essa distribuição, eu consigo, então, ter a reação de apoio. Reação de apoio é o quanto aquele material tem que aguentar para suportar aquela carga, né? Calculando essa reação de apoio, eu vou ter um valor de resistência, né? Na verdade, em termos técnicos, é um valor de tensão, mas é um valor de resistência. A partir dessa resistência, que eu seleciono o material. Tá? Mas tem mais ou menos algum padrão de peso ou não, que é aconselhável? Uma média, 5 toneladas, alguma coisa do tipo? Não, porque depende do tamanho também, né? Não é só do peso, porque eu tenho 5 toneladas, tá? Tá, mas eu tenho 5 toneladas em uma bucha de 5 centímetros de diâmetro ou 10 centímetros de diâmetro. Entende que Não, eu te digo, é isso que eu tô te falando. É que, na verdade, para mim isso daí é novo. Eu nunca vi esses equipamentos com bucha. Para mim, eu sempre trabalhei foi com rolamento. Eu nunca vi com bucha no Mancal. Tá, mas não são equipamentos muito pesados, né? Deve ser mais referente ao esforço. Já instalei rolo de acionamento com 4 toneladas e sempre com misturadores com mais de 5 toneladas, tudo sempre com rolamento. Sim. Nunca vi, eu já trabalhei em bastante montagem, nunca vi esse tipo de bucha. Eu posso procurar uma especificação mais precisa, assim, né? É que... Sim. Opa, saiu a minha imagem aqui. É que é muito relativo à função do peso, né? 4 toneladas é muito peso pra gente, mas em termos de equipamentos mecânicos, às vezes eu tenho equipamentos mais pesados ainda. É, por isso que eu te perguntei, por causa quando deixei algum peso bem acima, por isso que eu nunca cheguei a ver. Tá, eu vou procurar alguns exemplos mais práticos, tanto na tabela ali, com a seleção, como eu procurei a seleção dos aços, vou procurar uma seleção mais prática, assim, aonde a gente usa esse. E geralmente, como o Milton falou aí, equipamento que ele disse que ele fez acionamento com 4 toneladas, né? Geralmente os rolamentos é tudo de rolete, né? Eles não sempre são com esfera. A maioria das vezes é rolete. É. Sim, porque o rolete ele não, mas em skid de bomba de pensar, né? O próprio peso. Alguém ia falar alguma coisa? Nesses skid de bomba de navio de PT, nesses petroleiros, o cara acha esse tipo de... Ah, show. As buchas? Assim. Aqueles skid, eu trabalhei no passado e o estaleiro lá chegou... As bombas chegavam com esse tipo de bucha grande. Que é maior, era... Aí, claro, lá era coisa de mais de 20 toneladas, certo? Claro, é uma comparação, também. Assim, se a gente pensa em 4 toneladas, é muito, né? Mas, mecanicamente falando, a gente sabe que tem equipamentos que são mais ainda. Sim. Então eu não conhecia lá. Esse cálculo reduz bastante esse valor, né? Pelo fato de um rolamento, tudo. Que tu tem que jogar com isso, né? Quando tu faz o projeto, né? O rolamento,
ele vai te permitir menos atrito. Então, se tu conseguir, né, construir um rolamento mais fera, que aguente bastante peso, se tu for capaz, é melhor, porque tu ganha depois no atrito, né? Porque o atrito, gente, não gera só desgaste. O atrito é perda de energia, tá? Não é só quando a gente fala em atrito, por isso que tem gente que estuda tribologia. Tribologia é o estudo do atrito e desgaste, tá? Porque a gente, na prática, a gente acha que o atrito, ele diretamente causa só o desgaste, né? O estrago das peças. Só que de forma industrial, o atrito é perda de energia, tá? Geradores de grandes portes. Quando eu consigo diminuir 0,01% do atrito, tá? Muita gente estuda um monte para fazer algum lubrificante diferente para ganhar 0,01% do atrito. A gente pensa, pô, mas não vai fazer diferença. Quando eu estou trabalhando com máquinas de geração de energia, pouquíssimo ganho, né, no atrito, na verdade, diminuição do atrito em termos de energia se ganha muito, tá? Então, nesses equipamentos que o Milton falou, por exemplo, ele é pesado, ele tem 4 toneladas, só que eles conseguiram, né, utilizar ainda os rolamentos, né? Com certeza é um rolamento super caro, porque não é comum um rolamento aguentar tanto peso, então foi de um material com certeza caro, só que eles ganham no atrito e não ter perdas por atrito. Consegui ser... Sim. Geralmente, porque quando tu ganha no atrito... Porque o atrito é uma forma de peso, tá? Na prática... O teu motor, no caso, acaba fazendo muito mais força. É mais força. Na verdade, o atrito é uma perda. Na força, tu perde energia, no caso. Quando a gente está fazendo em equipamentos pequenos, né? Ou na indústria, assim, o atrito, a gente tem os olhos de enxergar que a gente estraga a peça. Mas, quando a gente fala de geração de energia, tem grandes geradores, tá? Geradores mesmo, como, por exemplo, energia hídrica, qualquer outro. Quando eu falo em geradores, o atrito ali dos mancais, quanto mais atrito é perda, então é dinheiro que eu não estou conseguindo por atrito, tá? Então, tem vários meios que eles tentam, né, diminuir o atrito. O mais comum é a lubrificação, tá? É usar óleos. Só que em termos de tecnologia, já não existe mais o que a gente possa descobrir de novo em lubrificação, tá? Eles já estudaram que óleos, né? Lubrificação já foi muito estudado. Claro que uma indústria lança um, lança outro, mas ele não é grande, nenhum lançamento de óleo tem grande impacto. Então, sabe quando uma tecnologia fica saturada, tu não consegue, né, ter um rendimento maior daquilo, eles já têm o que pode se ter de melhor em óleo, né? Começou a se criar outras frentes de estudo. Foi aí que surgiu a tribologia, tá? Ela não estuda diretamente os lubrificantes, ela estuda uma maneira dos lubrificantes atuarem melhor, tá? Está se usando muito agora, tá? E aí materiais mais tecnológicos, não sei se vocês já ouviram falar, em microtexturização dos mancais. Alguém já escutou alguma coisa? Não. O que é essa microtexturização, tá? Eles pegam os mancais ali e fazem um tratamento superficial, né? Formando algumas figuras. Só que são orifícios muito pequenos, né? Um mancal desse tamanho é uns orifícios muito, muito pequenos. Aí podem ser ou redondinhos ou quadradinhos. Alguns são alguns riscos, assim, tá? Os filetes, né? Claro que isso tem que ser muito pequeno, porque se eu começar a fazer buraquinhos no meu mancal, ele perde a resistência mecânica, né? Só que esses pequenos orifícios, que são chamados de microtexturização, né? Uma texturização muito pequenininha, foi comprovado que ali tem 2 objetivos. Como tem aqueles furinhos, é como se fossem uns furinhos assim. Acontece o quê? O lubrificante fica ali, fica aglomerado, e aí tem 2 frentes atuantes.
A primeira serve como micro reservatório de óleo, ou seja, tu garante que em nenhum momento aquela parte vai ficar sem óleo, porque ficou como se fosse uma valetinha, né, com óleo. E esse espaço que gera da valeta ali até a peça também proporciona resfriamento do óleo, porque esse é um dos grandes problemas, né, do mancal. Acontece o quê? O aquecimento do óleo. O óleo, quando aquecido, ele perde as propriedades lubrificantes, tá? Então, só essa microtexturização proporciona duas vantagens. Um micro reservatório de óleo e uma melhor refrigeração. O que eu estou falando para vocês? Deixa eu fazer um desenho aqui. Desenho agora vai. Vou fazer aqui meu desenho. A vida útil deles, é isso? Vou fazer Fazer uma flor? Vai fazer uma flor? Não deu de entender o que o Isaac falou aí. O Isaac tá falando uma coisa. Não entendi, Isaac. É que na indústria a gente usa muito o Militec lá na Yara, lá, dentro das redutoras, porque isso aumenta muito a vida útil da redutora. Chegamos a ter ganho de 35% em vidas úteis de redutoras lá. Com o quê? Com a microtexturização? Militec, é condicionador de metais. Ele cria aquela película e aí protege as engrenagens internas, rolamentos, eixo de transferência. Tá. O que a gente diria que é um mancal? Assim, de forma bem grosseira, é uma coisa assim, certo? Né? Aí, claro, que vai ter a base bonitinha. E aí vai acontecer o movimento aqui, né? Essa microtexturização é uma coisa bem simples, gente. Eles fazem pequenos buraquinhos assim, ó. Tá? Aí que tá o estudo. Eles perceberam que a geometria do buraquinho faz diferença. Se eu faço buraquinhos redondos, tem uma característica. Se eu faço quadrados, tem outra. Se eu faço ranhuras, tem outras. Tem que ser pequeno, porque se eu fizer uma coisa assim, ó, muito grande, vai diminuir a resistência do meu equipamento, né? Como tem essa microtexturização, quando cai, então, lá, ó, o fluido lubrificante, ele fica aqui dentro, né? Ele serve como um micro reservatório de fluido, ele garante que enquanto está acontecendo a rotação aqui, nunca falte fluido, e ele também facilita a refrigeração, porque quando eu não tenho essa textura, fica só uma película, né, do fluido lubrificante do mancal entre a peça. Quando tem um buraquinho, né, tem uma área melhor. Então, espaço para esse fluido se resfriar mais rápido do que se não tivesse esses reservatórios. Então, a tendência agora para diminuição de atrito é a utilização dessas microtexturas, né? Porque não se tem mais o que inventar de óleo lubrificante ao fazer algum produto que tenha um desempenho muito melhor, né? Então, quando a gente satura uma tecnologia, ou seja, a gente já estudou tudo aquilo ali e não consegue fazer nada melhor, não consegue fazer nada mais eficiente, a gente procura outro meio. E aí tem uma tendência bem forte agora de mancais começarem a vir com microtexturização. Bom, seguimos. O uso de buchas e de lubrificantes, né, permite, então, reduzir esse atrito e melhorar a rotação do eixo, né? As buchas são, em geral, corpos cilíndricos, ocos, que envolvem o eixo, permitindo, então, a rotação, tá? Então, eu tenho aqui um mancal, a minha bucha ali no meio e o eixo, tranquilo. Sobre os mancais de rolamento, tá? São os mais utilizados. Quando necessitar de um mancal com maior velocidade e menos atrito, o mancal de rolamento é o mais adequado, tá? Por quê? O mancal de deslizamento, ele aguenta mais peso, só que ele não é legal quando eu tenho altas velocidades, porque eu tenho um desgaste muito grande, tá? Quando eu tenho baixa velocidade e quero menos atrito, eu uso o mancal de rolamento. Milton, que comentou ali sobre as montagens dos equipamentos de rolamento. Sabe me dizer mais ou menos velocidade de rotação desses equipamentos? Se eram altos, se eram baixos?
Eles têm regulagem, mas eles trabalham de baixo até alto, que normalmente eu montei bastante foi transportadoras, mas normalmente a rotação é alta. Tá. Então aí também já seria um problema para usar lá os mancais de deslizamento. Pois é, porque a alta velocidade, né, danifica muito. Apesar de aguentar o peso, danifica muito, né? E tem alguns equipamentos rotativos de baixa velocidade, aí é mais interessante eu usar. Acho que também depende colega da hora comentou que conhecia o mancal de deslizamento. Na aplicação era alta ou baixa rotação? Diego? Como não, mas lá na aplicação lá é alta, porque ela, no caso, aqueles skids lá eram como é que eu vou te dizer? Aqueles skids eles fazem a troca da água durante a operação no navio, no caso. A água de lastro? No caso tem lá no caso tem as, como é que eu vou te dizer? Tinha lá os tanques, né? Nele, os vasos, digamos. E aí ele fazia a troca daquela água. No caso, ele troca a água do mar por água potável. Tá, mas aí uma vez a gente estava conversando, a rotação ali é alta, é muito alta. Muito alta? Eu não sei, eu não sei te precisar, mas é alto porque a bomba é muito grande. Bom, o speed lá é aula que eles vão depois falar assim, ó, speeds, então, eu vou te dizer o tamanho, só o tamanho dele se não me engano, acho que ele tinha 7 metros. 6 ou 7 metros, eu acho. Por 2 de largura, 2,5 de largura. Nossa, isso pesava 20 toneladas. Um desses era 20. Alguma coisa assim. Era 20, um pouco mais de 20. Tá. É muito pesado. Vou dar uma olhada na tarde pra gente trazer um... Eu vi a placa tag deles, mas só que eu não tô lembrado agora. Eles têm umas placas tag lá. Sim. Só que eu não lembro nada. É um dessalinizador, de navio. Ele gira para alta rotação mesmo para queimar o sal. Rotação é alta, né? É muita rotação. No caso, ele faz o processo no vaso, né? Isso. Então, aí tu imagina para mandar água lá para dentro. É uma coisa de doido. Tá, vou procurar alguma coisa pra gente conversar mais sobre ele semana que vem, então. Achei legal o assunto. Em eixos de máquina, geralmente funcionam assentados em apoios, né? Quando o eixo gira, dentro de um furo, produz, então, ali um atrito. Quando é necessário reduzir ainda mais esse atrito de escorregamento, utilizamos um elemento de máquina chamado, rolamento. Os rolamentos, então, limitam ao máximo as perdas de energia em consequência do atrito, né? São geralmente constituídos por 2 anéis concêntricos, entre os quais são colocados elementos rolantes ali, né? Que são as esferas, coletes ou agulhas ainda, né? Então, aqui um desenhozinho. O anel externo é fixado ali no mancal, enquanto o interno é fixado no eixo. Um exemplo de um mancal, então, com um rolamento. As dimensões e características dos rolamentos são indicadas, né, nas diferentes normas técnicas. Varia de fabricante para fabricante, tá? Então, por isso que a gente precisa analisar os catálogos de acordo com a norma específica encontrada. Tá? Por que eu falo bastante sobre as normas, gente? Porque tem coisas que é padronizado, tá? Então, vocês vão lá olhar a tabela, sempre vai ser a mesma coisa. Por exemplo, o comprimento sempre vai ser L, a altura sempre vai ser H. Tem coisas que são padronizadas. Tem outras que não são, como, por exemplo, os rolamentos. Não são, tá? Nesse aqui, o diâmetro é D, o diâmetro maior é D maiúsculo, o diâmetro menor é D minúsculo, o raio é R e o L é a largura, tá? A gente consegue associar largura R, raio é R, mas a gente não pode levar isso como uma regra, tá? A gente sempre tem que conferir a nomenclatura do primeiro desenho do catálogo, porque às vezes é uma nomenclatura nada a ver, gente. Por exemplo, a largura vem P. E aí a gente vai ali fazer, tá, mas o que é P? Então tem que analisar o desenho que sempre vai ser especificado. Tem coisas que sempre vêm padronizada, como por exemplo os parafusos. Os diâmetros dos parafusos sempre vão ser D, onde os diâmetros dos parafusos vão ser D minúsculo e o das porcas D maiúsculo. Quando a gente lê lá o catálogo, a gente pode seguir isso. No caso de rolamentos, não, tá?
Então, se atentar bem ali quanto à nomenclatura para fazer a leitura certinha. Aí sempre vai vir assim, ó, um desenho dizendo qual é a nomenclatura, a letra de cada distância, tá? Em geral, a normalização dos rolamentos é feita a partir do diâmetro interno, tá? Isso é, a partir do diâmetro interno do rolamento. Para cada diâmetro são definidas 3 séries de rolamento, tá? Leve, média e pesada. Essas séries leves são utilizadas para cargas baixas. Para cargas maiores são utilizadas as séries médias ou pesadas, tá? Os valores do diâmetro D e da largura aumentam progressivamente em função da carga, tá? Então, quanto maior a carga, maior vai ter que ser o meu rolamento. Eles também são classificados em radiais e axiais, tá? Os radiais não suportam cargas axiais, tá? E impedem o deslocamento no sentido transversal do eixo, tá? Ele não impede, ele não suporta cargas axiais, não pode fazer uma força axial, paralela, só perpendicular, porque ele é projetado para isso. Os axiais são o contrário, tá? Não podem ser submetidos a cargas radiais. Impedem o deslocamento, então, no sentido axial. E os mistos são aqueles que trabalham tanto no axial quanto radial. Tá? Conforme a solicitação, então, apresenta uma série de tipos para aplicação específica, como máquinas, motores, ferramentas, tá? Quando os elementos rolantes... Oi. Eu não sei se tá falhando para mim, cortou só aí. todo mundo isso. Tá cortando, Natália. Pensei que era cortando aqui. bastante. Tá, vamos aqui Para então. mim também tá cortando também. Sobre os elementos rolantes, tá? O que a gente pode ter? A gente tem os esferas, que são os corpos rolantes, são pequenas esferas, né? Apropriados para rotações mais elevadas. Tenho também o tipo de rolos, tá? Os corpos rolantes têm forma cilíndrica, não são esferas, são pequenos cilindros, rolos cônicos ou barrilhetes, tá? Esses rolamentos suportam cargas maiores e devem ser usados em velocidades menores, tá? Esses têm essa geometria aqui do desenho, tá? Os rolamentos não precisam ser exatamente de esferas, tá? Podem ter outras geometrias, como, por exemplo, os rolos, eles aguentam, né, cargas maiores. Tenho, por exemplo, de agulhas, né? São corpos rolantes pequenos, de diâmetro, e grande, né, no comprimento. São corpos compridinhos, na verdade. São recomendados para mecanismos oscilantes, onde a carga não é constante e o espaço radial é limitado, tá? Ou seja, ora eu tenho uma carga baixa, ora eu posso aumentar a carga. Então, é um tipo de corpo rolante, tá? Mais flexível ali. Sobre vantagens e desvantagens nos rolamentos, tá? Vantagens dos rolamentos. Eles têm menor atrito e aquecimento, baixa exigência de lubrificação, intercambiabilidade internacional. O que é isso? Eles são mais padronizados na hora da gente comprar ou substituir, tá? Não há desgaste do eixo, pequeno aumento na folga durante a vida útil, tá? Agora, desvantagens dos rolamentos. Maior sensibilidade em choques, tá? Impactos. Maior custo na fabricação, porque, como eu comentei para vocês, é mais difícil usinar, né, essas esferas do que simplesmente lá um elemento liso. Tolerância pequena para a carcaça e alojamento do eixo, né? Não suportam cargas tão elevadas como os mancais de deslizamento, né? Mas ainda assim suportam cargas bem altas, tá? Só que os deslizamentos são um pouco maior ainda. E ocupam maior espaço radial, tá? Normalmente eles têm uma geometria maior do que o deslizamento, justamente porque tem um espaço mínimo ali entre as esferas. Os tipos de rolamentos. Rolamentos são selecionados, né, conforme a medida do eixo, o diâmetro maior, o diâmetro menor, a largura, tá? O tipo de solicitação, né? O que é o tipo de solicitação? Se vai ser axial ou radial. O tipo de carga, né? E o número de rotação. Então, só a partir desses dados, né, que eu seleciono
um rolamento. Com essa informação, consulta-se os catálogos dos fabricantes, né? Por exemplo, não está aqui a tabelinha deste catálogo, mas vou trazer um catálogo de rolamento para a gente selecionar um rolamento de acordo com as solicitações ali, tá? Só para a gente continuar em rolamentos. Existem os rolamentos fixos de uma carreira de esferas, tá? É o mais comum deles, tá? Suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais para rotações mais elevadas. A capacidade de ajustar é limitada e é necessário... Tá cortando bastante aqui também. Tá cortando bastante, não tá dando entender direito. Tá? Só para terminar os tipos de rolamento, tá? Esse é o de uma carreira de esferas. Ele é o mais simples. Ele vai ter uma carreira única de esferas, tá? Tem o de contato angular de uma carreira de esferas. O que ele é um pouquinho diferente, tá? Ele admite cargas somente em um sentido e deve sempre ser montado com outro rolamento que possa receber a carga no sentido contrário, tá? Rolamento autocompensador de esferas. É um rolamento de 2 carreiras de esfera, dessa vez vai ser 2, tá? Com uma pista esférica no anel externo e confere, então, a propriedade de ajustar o ângulo ali. Ou seja, compensar possíveis desalinhamentos do eixo. Tem o rolamento de rolo cilíndrico, tá? É apropriado para cargas mais elevadas. Seus componentes são separáveis e é de fácil montagem e desmontagem. Tem o rolamento autocompensador de uma carreira de rolos, tá? Que é aquele quando eu tenho os rolos no lugar ali de esfera e ele também possibilita, né, uma regulagem, uma compensação ali na falha do alinhamento. Tem o rolamento autocompensador de 2 cadeiras de rolo, tá? Ele é bem parecido com o outro, só que eu vou ter 2 carreiras, tá? Ele é adequado, então, para serviços mais pesados, né? Os rolos são de grandes diâmetros. Ele é bem parecido com o anterior, só que ele suporta, por ter 2 carreiras em vez de uma, cargas maiores, tá? Tem os rolamentos de rolos cônicos. Eles são parecidos com rolos, só que tem uma certa angulação ali, tá? Então, além de cargas radiais, os de rolos cônicos também suportam cargas axiais, tá? Só a geometria dele altera o tipo de carga que ele suporta. Como só admitem cargas axiais no sentido, tornam-se necessário montar, né, os anéis aos pares, um contra o outro. Rolamento axial de esfera, tá? Ambos os tipos de rolamento de axial de esfera são os de simples e para dupla. Opa! Tá falhando muito? Agora voltou na... Não? Conseguimos continuar? Tá. Tá? Ambos tipos de rolamento de axial, né, admitem elevadas cargas. Ó, são esse tipo aqui. Escora simples e escora duplas quando eu tenho, então, 2 camadas de rolamento. Tem os rolamentos axiais autocompressores de rolo, tá? Possui grandes capacidades de carga axial devido à disposição inclinada ali dos rolos. Também podem suportar consideráveis cargas radiais, tá? Os de tipo agulha são aqueles que têm outra geometria, os elementos compridinhos, né? Possui uma seção transversal muito fina, né? Acabam sendo geometricamente menores, então é legal utilizar eles quando eu tenho um espaço limitado, né? Como as esferas ocupam mais espaço, né, e as agulhas menos, quando eu tenho pequenos locais, né, ou um difícil acesso, é interessante usar esse tipo de rolamento. Rolamentos com proteção. São assim chamados os rolamentos que, em função das características de trabalho, né, precisam ser protegidas ou vedados. São aqueles em que eu tenho, por exemplo, um ambiente corrosivo. Então, eu preciso ter um elemento, né, vedado para que ele não interaja com o meio, tá? Alguns cuidados com os rolamentos.
Na troca do rolamento, então, deve-se tomar cuidados, né? Verificando sua procedência e o código correto. Antes da instalação, é preciso verificar, né, os catálogos dos fabricantes das máquinas, seguindo as recomendações. Na montagem, a gente pode tomar alguns cuidados com os rolamentos, como, por exemplo, verificar as dimensões do eixo e do cubo se estão corretas, tá? Para não ter folga e, consequentemente, gerar vibração. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante, tá? Remover as rebarbas. Porque das rebarbas, assim como a areia, ela acaba se tornando erosiva ali, tá? Então, não posso ter nenhum elemento contaminante. No caso de aproveitamento dos rolamentos, né, deve-se lavá-los e lubrificá-los imediatamente para evitar oxidação, tá? Caso eu estou fazendo a manutenção ali, estou reaproveitando, eles são fabricados para estar sempre em contato com a lubrificação, tá? Eles não têm capacidade, desculpa, eles são altamente oxidáveis, tá? Então, se eu deixo ele ali fora muito tempo, ele vai oxidar, tá? Então, mesmo que eu não vá fazer a manutenção agora, eu mantenho ele com o fluido lubrificante, tá? Porque longe do fluido lubrificante, ele oxida muito rápido. Não usar, então, estopa nas operaturas de limpeza, porque pode contaminar com fluido, e trabalhar em um ambiente livre de pó e umidade. Aí já é uma recomendação que a gente sabe que é difícil de seguir, né? Uma recomendação técnica, mas dependendo de onde o meu equipamento tá, a gente sabe que oficina mesmo é muito difícil a gente ter uma oficina toda organizadinha, limpinha, livre de poeira, né? Então, é só uma recomendação técnica. Defeitos comuns dos rolamentos, né? Normalmente, eu tenho defeito de desgaste, fadiga ou falha mecânica, tá? Desgaste é o mais comum. Normalmente, o que ocorre o desgaste? Quando a gente olha ali o mancal e vê o desgaste, quais são as possíveis causas, tá? Pode ser deficiência de lubrificação, tá? Presença de partículas abrasivas, o que são isso? Areia, pedacinho de outro metal, tá? Oxidação, desgaste por patinação, tá? Que é quando gira em falso, ou desgaste por brilhamento, tá? Fase inicial, aí a gente consegue ver, né? Vai ser pequenos riscos, e uma fase mais avançada a gente consegue ver um desgaste ali característico. Outro tipo de defeito é a fadiga, tá? A origem da fadiga está no deslocamento da peça ao girar em falso, tá? A peça se descama principalmente nos casos de carga excessiva. Então, quando eu tenho rolamento que ele parece estar escamando ali, tá? E eu tenho altos valores de carga, ele está criando um defeito por fadiga, tá? O que causa fadiga? Desalinhamento, tá? Desalinhamento, excesso de vibração também causa fadiga. Então, quando eu vejo um rolamento com uma característica de escamação, é bom eu conferir o alinhamento e o excesso de vibração que pode se dar por outros defeitos mecânicos, tá? Cria uma superfície totalmente diferente da desgaste, tá? Então, visualmente, a gente já consegue ter uma diferença ali. E algumas falhas mecânicas, né? Como, por exemplo, brinilamento é caracterizado por depressões correspondentes aos roletes ou esferas, tá? Resulta em uma aplicação de pré-carga sem girar o rolamento ou da prensa do rolamento com excesso de interferência. É quando o rolamento, quando eu tenho essas marcas, sabe? Um risco perfeito ou um círculozinho perfeito ali. O que é isso? Quando a minha esfera ela não está fazendo o movimento perfeito, não está girando, né? Pode ser o quê? Excesso de carga. Se eu aumentei a carga além do limite que o meu rolamento aguenta, a minha esfera não vai girar, ela vai ficar preso. Então, ela vai gerar na superfície ali um desgaste bem certinho, ou um risco reto, ou como se fosse um buraquinho esférico, né? Ela não conseguiu girar, ela ficou presa ali. Esse tipo de característica normalmente se dá por excesso de carga, tá? A outra parte do rolamento seria mais detalhes. Por hoje, é isso, pessoal.
vou terminar aqui de montar o trabalho para vocês e vou mandar, tá? Mesma coisa que o outro trabalho. Qualquer dúvida, me chame, me consulte, tá? Esse basicamente é de múltipla escolha, tá? A ideia dele é fazer esses debates que a gente fez. Quando ocorre isso, o que vocês acham que é, tá? Então, vocês não precisam me mandar as questões. Pode ser só as alternativas, como vocês fizeram lá. 1, tal, 2, tal, tá? Discursivas são poucas. A maioria é múltipla escolha para fazer assim como a gente conversou, né? Nessa situação, tenho tal opção. O que vocês acham? Né? Gera um diálogo legal ali. Então, vou montar e vou mandar para vocês, tá? E aí a gente vai conversando. Oi. Eu não peguei o início da aula. Para quando é esse trabalho? O trabalho é para segunda-feira. Vocês têm até a segunda-feira, meia-noite, para me entregar. Vai entregar. Nossa. Tá? Diferente do outro trabalho, isso eu conversei com vocês. Ele é mais extenso, tá? Só que ele não é muito discursivo. Vocês não têm muito o que escrever. A boa parte das questões são de múltipla escolha. Escolher a opção A, B, C, tá? Então, ele leva menos tempo, né? Porque vocês não vão precisar escrever. Só que as questões de múltipla escolha nos fazem refletir melhor. Então, achei uma frente legal da gente trabalhar assim também. Também porque como vocês iam ter um tempo mais curto, é mais difícil, né? Fazer um trabalho que vocês têm que escrever todo, às vezes tem que passar link para me mandar, né? Então, achei um meio termo ali, de fazer vocês pensarem bem nas questões sem perder muito tempo, tá? Vou terminar aqui, mas eu não consegui só terminar de montar, mando pro grupo. E aí, do mesmo jeito, vocês vão me mandando aos poucos, certo? Alguma dúvida? Certo. Por enquanto, não? Nenhuma. Ok. Então eu só tá, tenho uma gente. dúvida. Oi. Tu vai mandar as respostas junto? Claro. Ô, Natália, como é que tu quer o mesmo esquema na folha e tira uma foto ou eu posso editar Mesmo pela... esquema, tá? Provavelmente esse vai ser mais curtinho, porque aí vai dizer ali letra A, 2, letra B, tá? Mesma coisa, tirem uma foto nítida ali, tá? E me mandem separadamente. Porque se manda lá pro grupo, aí alguém fala, eu perco o trabalho. As conversas que me mandam separada, aí eu tenho tudo registrado ali, tá? E no final de semana eu vou terminar de corrigir os trabalhos de vocês para mandar as notas, tá? Por que eu demorei um pouquinho mais? Porque como manda separadamente, não dá para ler pelo celular, eu tenho que entrar na conversa, aí eu baixo os arquivos de vocês, aí eu olho pelo computador, aí eu corrijo, aí eu faço a nota. Parece brincadeira, mas aquele papel que vocês me entregam o trabalho, eu estou ali para corrigir, é rápido. A função da foto demora mais, mas é um meio que a gente tem agora para fazer, então a gente utiliza assim mesmo, tá? Mas vou terminar de corrigir esse final de semana, pode deixar. E aí, segunda-feira, mando Boa noite, galera. para vocês. Todo mundo aí. Tá? Boa noite. Bom final de semana para vocês, então. Se cuidem, tá? Boa noite. Boa noite, valeu, pessoal.